Olha-xa! Olha! Olha-xa! Olha! Olha-xa! Olha! E assim seja feita a vontade do Papai Alxa. Papai amado, Papai querido, gratidão por tudo que tens feito por nós, Papai. Para cada dia estar alimentando a nossa fé, a nossa esperança. Gratidão pela vida dos ministrantes, pela vida do mensageiro, Papai. Desperta aqueles que dormem. Clamamos a Ti, Papai, neste momento. Fortalece, Papai, o Teu povo com a Tua palavra. Gratidão por cada momento, Papai, reunido em Tua presença. Venha nos usar conforme a Tua vontade, Papai. Clamamos a Ti para guardar a casa de cada anfitrião, Papai, que recebe os Teus filhos. Vai até o encontro de cada pedrinha preciosa que está espalhada sobre os 4 cantos da terra, que tem um desejo de vir para Belo Horizonte, Papai, para Minas Gerais. Traga-o em segurança, Papai. Instrua e prepara, Papai. Usa-nos para preparar o lugar para os Teus filhos habitar. Neste momento em que estamos aqui, Papai, exilados aqui nessa terra. Gratidão, Papai, por essa casa. Gratidão por esse lar, Papai. Abençoe esse lar, Papai. Não deixa faltar nenhum alimento físico, nenhum alimento espiritual. Conceda sabedoria, Papai, a essa família, entendimento. Clamamos a Ti neste momento, Papai. Gratidão por tudo que tens feito por nós, Papai. Gratidão a Ti, Papai. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. E assim seja feita a vontade de Papai Yalxa. Gratidão, Papai, por mais uma reunião que Ele nos proporciona hoje, na presença dEle, sábado, dia 11 de junho de 2022. Estamos aqui no 2º ano, né, irmão? Dia 8 de abril de 2020 nasceu o filho varão. Nós estamos aí caminhando. Gratidão, Papai. Gratidão, Papai, por esse privilégio de estar de pé. De pé. Estamos aqui caminhando. Em nome do Papai Alxa. Queria que os irmãos abrissem, irmãos. Abrisse lá em Juiz 7, igual o irmão ontem trouxe, e a mensagem que está sendo traga, né, irmãos? Está sendo traga 360. Juiz 7, 7:4 fala assim: E disse a Gideão: Este povo ainda é muito numeroso, fazei-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este
irá contigo, este contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. É uma mensagem para os dias, trazendo para os dias atuais, é a forma em que nós dedicamos o que? Na palavra. É a forma em que nós zelamos por aquele que está trazendo a mensagem, mensageiro de Filadélfia. O irmão trouxe ontem, o irmão Marcos Beethoven, inspirado pelo papai Alcho, quando nós pega lá sobre Eliezer, que foi buscar o quê? A minha esposa, para Isaac. E quando você pega lá em Gênesis 24, isso. 42, 24, 42. Isso aqui é Eliezer falando. Gênesis 24, 42 fala assim. Gênesis 42. Hoje cheguei à fonte e disse: Iau de meu mestre Abraão, mostra, eu te peço, se estás disposto a levar a bom termo o caminho que eu percorri. Eis-me aqui junto à fonte, a jovem que saí para tirar a água, a quem eu disser: por favor, dai-me de beber um pouco da água de teu cântaro, e que me responder: bebe, e tirarei água também para teus camelos. Será a mulher que Iau destinou ao filho de meu mestre. E eu acabara de falar comigo mesmo, e eis que saiu Rebeca com seu cântaro sobre o ombro, e ela desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: dai-me de beber, por favor. Ela logo abaixou seu cântaro e disse: bebe, darei de beber também a teus camelos. E bebi, e ela deu de beber também a meus camelos. E aqui ele fala, e ele mal tinha acabado de falar com ele mesmo. E Iau já mostrou o que era para ele, o que levar com ele. Um link com Gideão, quando fala assim: eu te mostrarei quem deve ir com você. E nós vemos para os dias atuais, aquele que conduz a água até a boca, esse irá com Micael. E quando você pega a carta de Filadélfia, vamos estar abrindo a carta de Filadélfia, irmãos. Apocalipse 3:7. Fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam Iau, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham, prostra aos teus pés e reconheça que te amo.
visto que guardaste a minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venham logo, segura com firmeza o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Iau, e dali nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Iau e o nome da cidade do meu Iau, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós pegamos aqui no 12, fala quanto ao vencedor, né, irmão? Quanto ao vencedor, ao que vencer. E hoje nós entendemos que vai ter o quê? O resto que irá ficar. O remanescentes vai ficar com o resto de Sardes, que são os perdedores de Filadélfia, vão ficar. Por isso que está aqui. Quanto ao vencedor, farei dele coluna. Vencedor, farei dele coluna no templo do meu Iau. E essa aqui é uma mensagem que o irmão sempre trouxe lá atrás. Lá atrás, sobre os perdedores de Filadélfia. Nós vemos que o papai Yauch, ele falou: comíamos e bebíamos em tua presença. Comíamos e bebíamos em tua presença, mas bebia de forma inadequada. E bebia conforme a vontade de Yahweh, como estava sendo instruído. E quando hoje nós vemos a importância, né, irmão, da dedicação. E quando você pega lá em Gálatas 4:1, vamos estar lá. 4:1. Gálatas 4:1. 2035. Nós estamos vendo que a porta é estreita e é necessário haver uma dedicação, tem que lutar conforme as regras. E hoje, quando nós entendemos a sabedoria de Yahweh, a palavra fala lá em Provérbios, fala assim: buscar ela mais do que o quê? Buscar mais do que se busca a prata e o ouro. E eu falo para os irmãos que quando eu tive o entendimento dos nomes verdadeiro pelo mensageiro de Sardes, assim que os nomes chegou até mim, eu lembro que eu já queria largar tudo. Eu queria largar minha esposa, meus filhos e até o Naí. Mas isso foi antes de conhecer o mensageiro de Filadélfia. Entende? Muitos tiveram esse sentimento pelo mensageiro de Sardes. Entende? Mas com o mensageiro de Filadélfia tem que demonstrar o quê? Tem que demonstrar um querer maior. Por quê? Porque quando você pega lá em Pedro, fala que é o que? Uma pedra preciosa. Vamos estar lendo aqui primeiro em Provérbios, irmãos. Eu lembro que antes de eu conhecer reencontrá-lo, né, irmãos? Reencontrá-lo. Eu lembro que eu estava assim, já fiz um projeto na minha mente, eu tinha feito projeto, falei assim: vou sair do meu serviço, esperar. A Ana na época estava no hospital, internado com um dos meus filhos. Eu falei: vou fazendo projeto, vou vender isso, vou fazer aquilo, arrumar o que eu tenho que arrumar aqui, vou partir para o Unaí. Entende por quê? Porque eu entendi que as palavras que estavam sendo anunciadas nesse fim dos tempos era como se diz, era o chamado de Yahweh, a convocação de Yahweh. Entende? Nós vemos que o mensageiro de Sardes começou bem. Eu já estava com esse pensamento de largar tudo, se caso ela não aceitasse. Entende? Se aceitasse, poderia ir comigo.
Entende, irmão? Porque você entende como é valiosa a palavra de Yahweh. E quando você pega aqui em Provérbios 3, fala assim, Provérbios 25. Fala assim, feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Ganhá-la vale mais que a prata, e o seu lucro mais que o ouro. É mais valioso do que as pérolas. Nada que desejas a iguala. Em sua direita, longos anos, em sua esquerda, riqueza e honra. E quando você vai lá em Pedro, vamos abrir lá em 1 de nós em Gálatas. Irmãos, se puderem evitar o barulho um pouquinho. Lá em 1 Pedro, Primeiro Pedro 2,7. Para quem está bebendo a água corretamente, está entendendo qual que é o chamado, qual que é a vocação para Yahweh. Porque nós estamos aqui para ser o quê? Para ser exemplo. Um exemplo de fé. Entende, irmãos? E 1 Pedro 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Fala assim, isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os que não crerem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se pedra angular, uma pedra de tropeço. É uma rocha que faz cair. Entende? Quando você pega aqui no 2:5, fala assim, do mesmo modo também, vós, como pedras vivas, prestai a construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes o sacrifício espiritual aceitável a Yahweh por Yahshua Mashiach. Com efeito, nas escrituras se lê, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela crê não será confundido. E quando você pega lá em Provérbios, fala que aquele que a encontrou, ela é o que? Mais valiosa do que o ouro e a prata. Provérbios o que? Provérbios 3:13. E quando você pega aqui em Provérbios 3:13, fala assim, o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento, ganhá-la vale mais que a prata, e o seu lucro mais que o ouro, é mais valiosa do que as pérolas. Nada que desejas a iguala. E quando você pega aqui em Provérbios 2:1, fala assim, e ontem o irmão trouxe, né, que os filhos, eles justificam a sabedoria. Quando você pega aqui em Provérbios 2:1, fala, se aceitares, meus filhos, minha palavra e conservares os meus preceitos, dando ouvido à sabedoria, inclinando teu coração ao entendimento, se invocares a inteligência e chamares o entendimento, se procurares como dinheiro e buscares como tesouro, então entenderás o temor a Yahweh.
Entende por quê? O princípio da sabedoria é o quê? É o temor. É o temor. E nós estamos precisando, como que fala? Estamos precisando aprimorar o quê? O temor a Yahweh, irmãos. Temor a Yahweh. Para ter o quê? Quando você pega, o que vai dar inspiração para o papai Yahweh administrar o milênio? O temor. Isso está onde? Isaías. Vamos abrir lá Isaías? Isso. E está sendo, né, irmão, a inspiração para conduzir esse povo, está sendo o quê? O temor. Isaías 11:3. Isaías 11:3 fala assim: no temor de Yahweh estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. E aqui quando fala que a inspiração dele é o quê? Temor. É o temor. E quando hoje nós entendemos quem está levando a mensagem, e ainda retrocede, é porque ainda não entendeu quem está o quê? Ministrando, entende? Igual hoje nós temos aqui e vemos, notório, porque em Provérbios 18:1 fala, nós vemos aí, tem irmãos que preferem ficar isolado, e a palavra fala, aquele que se isola despreza a verdadeira sabedoria e busca satisfazer os seus próprios desejos. Está lá em Provérbios 18:1. Na Almeida essa passagem está melhor. Quem tiver na Almeida e quiser estar lendo, os irmãos tá ouvindo. Isso, 18:1. Na Almeida essa passagem ela é mais clara. Nós temos que o quê, irmão? Crescer em graça e conhecimento. Estamos entendendo quem está administrando lá em cima, quem está sendo administrador lá em cima, que está pisoteando as nossas posses, porque por pouco tempo teu povo herdou a herança, por pouco tempo, irmão. Nós não podemos fazer muito para os nossos familiares nessa terra. Nós não podemos fazer a não ser o que? Pregar o evangelho eterno. Se não querem aceitar, é bater as poeiras dos nossos pés. Entende? Por quê? Porque mais não tem como nós fazer, porque as nossas posses estão lá em cima. E nós sabemos quem está administrando é quem? O administrador infiel. Infiel. E nós vemos que essa terra foi pregnado a essa terra, os habitantes dessa terra, o que? A prosperidade, riqueza. Isso que foi introduzido no coração, a soberba, a luxúria. Entende? Tudo isso que Yahweh abomina e tem que ser o que? Purificado, igual quando nós vemos lá aquele resto e os remanescentes, eles irão ficar devido a essas questões, devido à falta de temor, de inteligência, porque não buscou de todo o coração, não demonstrou, porque a palavra fala, aonde que o cordeiro vai, os 144.000 vai atrás. Entende? E começa a esse aprimoramento aqui embaixo. Porque quando você entende a sabedoria, entende quem está trazendo a mensagem, irmão, ainda conseguir ficar diferente, a conseguir ficar a mesma coisa, entende? Não mudar, é porque não está entendendo. Igual eu falo para os irmãos, lá atrás, eu lembro ainda no Mensageiro de Sardes, gerou aquele temor, despertou já o temor lá atrás, no Mensageiro de Sardes. Agora hoje nós sendo esclarecidos de tudo, igual quando fala lá em
em Coríntios, se eu não me engano, que fala que está sendo revelado para nós por meio do quê? Por meio do Espírito. Aonde que está essa mensagem? A nós foi dado. Está lá em 1 Coríntios 2:9. Fala assim, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Yahweh tem preparado para aqueles que o amam. Yahweh, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas. E quando você vê aqui o Espírito, nós sabemos quem é. É aquele que recebeu o quê? O manto, as vestes, a missão, o nome. E nós vemos esse Espírito falando lá atrás, ó, lá em Apocalipse. Vamos abrir lá em Apocalipse, irmão? Lá em Apocalipse. Apocalipse 14. Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13 fala assim: ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Mestre. Sim, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Aqui já deixa claro, né, irmão? Que o Espírito é uma pessoa. Aqui é uma pessoa, que deixa bem claro. E aqui fala bem claro: ouviu uma voz do céu, já mostrando que aqui ele já está o quê? Na posição, já está como o Espírito. E hoje é dado a nós a conhecer todos esses mistérios. E eu falo para os irmãos, quando você hoje entendendo, quem está ministrando, que temos pouco tempo, e ainda pensa em olhar para trás, isso é o que? É um ato de ser desqualificado. É igual a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás. E nós, quando nós pegamos 1 Timóteo, antes de nós lá em Gálatas, irmão, nós vai estar indo lá em Gálatas. Por quê? Porque quando nós vimos Pedro, ele o quê? Ele, no momento em que o papai Alcha estava andando com ele não tinha se convertido, não aproveitou o quê? A oportunidade. Não aproveitou a oportunidade. E nós vemos que Paulo, ele o quê? Aproveitou. Ele aproveitou a oportunidade. Qual página, irmã? 1 Timóteo. Deixa eu ver aqui. 2. 1 Timóteo. Agradar aquele. 2 Timóteo, irmãos. Agradar aquele. É o segundo, irmão. Isso, 2 Timóteo, capítulo 2. 2:3 fala assim: assume a tua parte de sofrimento como um bom soldado de Yahshua Mashiach. Ninguém engajando-se no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil, se quer dar satisfação àquele que o argimentou. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende o que eu digo, e o mestre te dará compreensão em todas as coisas. E quando nós pegamos aqui, fala assim: agradar aquele que o argimentou. Agradar. E quando nós largamos, irmão, entendendo a mensagem, quem está trazendo a mensagem, quem está sobre essa terra,
Não é momento de perder a oportunidade, igual Pedro fez. Pedro perdeu a oportunidade. E aqui fala, assume a tua parte de sofrimento como bom soldado de Yahshua Mashiach. E todas essas palavras, irmão, que está saindo da boca do mensageiro, é palavras de valor. E quando você vai lá em Gálatas, vamos abrir lá em Gálatas 4. 2035. Gálatas 2035. Gálatas 4. 4:1 fala assim: ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores, até a data estabelecida pelo pai. E aqui quando fala menor, é o que? Criança. Aqui ainda é criança. Porque essa mensagem que nós sabemos que remete a quem? Remete a Micael, mas também remete àqueles quais estão recebendo o Evangelho Eterno. Se não absorve o Evangelho Eterno corretamente conforme a vontade de Yahweh, bebe a água de forma ordenada, adequada, esse ainda é o que? Como menor, como criança. E aquele que, quando você pega aqui no 1, fala enquanto herdeiro ainda é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. E quando você pega aqui menor e muda para criança, e você vai lá em Coríntios, vamos estar abrindo lá em Coríntios, irmão. 1 Coríntios 3. 1996. 1 Coríntios 13. Ah, é 13? É, 13. 1 Coríntios 13. E lá fala quando ainda era menor, quando é criança. Nós sabemos que tem aqueles inscritos que vão ter que passar pela tribulação, vão ter que o quê? Crescer na mar, a base da vara. Quando você pega aqui em 1 Coríntios 13, 11, fala assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, desapareceu o que era próprio de criança. Para o quê? Para se tornar administrador. Deixou as coisas de criança para se tornar administrador. Parou, observou com atenção e viu o que aquele momento queria, o que Yahweh queria dizer com aquele momento. É o que hoje nós estamos vivenciando. Muitos estão dispersos, estão buscando o que agradar mais a terra do que a Yahweh. Muitos estão querendo agradar mais essa terra do que a Yahweh. E a palavra fala que eles vão entregar uns aos outros. Entende, irmão? Muitos acham que vão subir, aqueles que vão subir vão ficar acoitando erro dele, mas pelo contrário, quando você pega na carta de Laodiceia, o anjo fala assim, ó, eu corrijo todos os que eu amo. E vai corrigir com o quê? Com a vara. E nós sabemos quem que é a vara. Entende? Quando você pega lá em, se eu não me engano, em Reis, nós vemos que o rei da Síria, ele é o que? A vara. É a vara. Entende? Quando você pega, e aqui você vê criança. Quando eu era criança, falava como criança, raciocinava como criança.
Se não crescer, não tem como ser administrador. Se não crescer, não tem como de ajudar Micael na administração. É igual ele observou, viu que aquele momento não era algo que tinha que acontecer. Ele viu que Ial estava transmitindo uma mensagem através daquele momento. Enquanto os 9 estavam adornando Lúcifer, ele estava prestando atenção, ele estava observando que naquele momento ia ser tirado da administração o servo infiel. Entende? Ele observou e viu. E ele viu que era o momento de se tornar o quê? Se tornar homem, se tornar ancião da igreja. Porque quando você pega lá, você vê que ele andava com o papai e Alf, brincava. Entende? Ele brincava. E ele observou, tanto que um dos leprosos voltou e entendeu quem era aquele que estava transmitindo a cura. Voltou para agradecê-lo. E ele viu que tinha que tomar conta do papai Alf, naquele momento que ele veio à terra. Enquanto os demais estavam o quê? Estavam nem fazendo caso, questão. E estava atento àqueles acontecimentos. Até mesmo no momento de poder descer para a terra. Viu que aquilo lá tinha um sentido maior, que Ial estava querendo que levar a uma posição maior de honra. E quando a palavra fala lá em Gálatas 4:1, fala quando ainda é criança, mesmo sendo herdeiro de tudo, não difere-se do escravo. E aqui quando você pega aqui em 1 Coríntios 13, fala assim, 13:11, fala, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Eu falo para os irmãos, se hoje nós entendemos quem está ministrando a palavra e está fazendo questão, bebendo água com atenção, isso é porque não é criança. Aquele que se esforça demonstra que não é criança. E é necessário haver esse crescimento. Igual eu vejo muitos irmãos prestando atenção em coisas mínimas. Entende? Porque na hora da luta lá em cima, que vai ser na argumentação, Satanás fala assim, o que você está fazendo aqui? E você virar para ele, eu estou aqui porque eu vi no painel, porque eu vi na placa do meu carro 144 mil, e eu sou 144 mil. Isso aí não vai colar não, irmãos. Isso aí não vai colar não. Irmãos. Entende? Está no momento de crescer, falar como homens. Entende? Mostrar para aquele que o arregimentou que estamos crescidos, que estamos aptos a, junto com Micael, ministrar, tomar posse novamente dos nossos bens. Entende? Porque vai ser na argumentação. Isso aí era o que? Era coisas de criança. Nós vemos que quem gosta muito disso é o mensageiro de Sardes. Ele gosta de ficar olhando esses pontinhos. Ah, é o sonho da irmã lá. Ah, não sei o que lá que aconteceu. Entende? Vai ter que ficar na tribulação. Nós vemos que o mensageiro de Sardes faz parte dos 144 mil. Mas ainda é o que? Criança. Zomba. Quando você pega lá em Isaías 4, E os 259?
Fala assim, então, quando deixar de ser criança. Isaías 4:3. Fala assim, então o resto de Sião e os remanescentes de Alxalã serão chamados santos, a saber o que está inscrito para a vida em Alxalã. Viu que está inscrito, mas enquanto for criança, não poderá o quê? Usufruir da herança. Enquanto falar como criança, não vai poder usufruir da herança. Entende? E nós vemos aqui que estão inscritos. São o que? Herdeiros. E quando você pega lá na carta de Laodiceia, quando você pega em Apocalipse 3:19, quando eu era criança, falava como criança, raciocinava como criança. Agora está no tempo de amadurecer, crescer. Entende? Beber água com temor, porque o princípio da sabedoria é o temor. Para ter inspiração é o temor a Yahweh. Aí você adquire o que? Sabedoria para caminhar a todo esse momento em que estiver nessa terra. Muitos não conseguiu caminhar, ficou para trás porque não teve temor. Porque quando você tem temor, você recebe inspiração. Você teme Yahweh, você olha e fala assim, não, eu tenho que cooperar com a obra para eu poder agradar Yahweh. Porque o que eu vou receber, e também eu quero estar junto com Yahweh, eu quero estar junto com aquele o qual tem longos dias em sua mão e riqueza e honra. Entende? Quando você vê que vai ser colocado o quê? Um administrador segundo o coração de Yahweh. Igual nós vemos lá o Eliezer. Ele só o quê? Ele só estava falando com ele mesmo. Com ele mesmo. Se tiver alguma que agrada aos teus olhos, faça com que ela dê de beber para mim e para os meus camelos. E viu que as palavras dele agradou Yahweh. Agradou Yahweh por quê? Porque lá em Coríntios fala assim, quem recebeu a mente do mestre? Porque ele estava falando, mas aquela palavra que estava surgindo na mente dele eram as palavras de Yahweh. Ele estava andando conforme a vontade de Yahweh. E as palavras que saía, que brotava do coração dele, era diretamente de Yahweh. Quando você pega, aonde que eu falei, irmãos? Apocalipse. Isso, Apocalipse 3:19 fala, quanto a mim, repreendo e corrijo todos que eu amo. Repreendo e corrijo todos que eu amo. E fala assim, recobre, pois o fervor e converte-te. Por quê? Porque aqui está falando daqueles que perdeu o quê? Que perdeu o temor. E a palavra fala que eu corrijo todos que eu amo, com a vara. E a palavra fala lá, ó, em Provérbios, que fala, não afasta a vara do teu filho. Algum irmão sabe em qual Provérbios que está esse? 6, irmã? Lê então aí, irmã Jeane.
Não é tempo de se esfriar. Entende? Não é tempo de voltar para trás. Não, é o 6, né? 3:24, então lê aí, irmão. E eu falo. Quem poupa a vara odeia seu filho. Aquele que ama aplica a disciplina. Aplica a disciplina. Aquele que não esconde a vara do filho não ama. E a palavra fala. E a palavra fala. Não que não afastar a vara. Irmão, tem o 19, 18 também. Corrige o teu filho enquanto há esperança, mas não te arrebates até o matá-lo. O homem violento se expõe ao castigo, e tu os poupas. Se tu o poupas, aumentarás o mal dele. Exatamente. Esse é o momento do quê? Esse é o momento de mostrar que aprendeu, entende, irmão? Que aprendeu, que está entendendo a mensagem, demonstrar. Por quê? Porque aquele que não demonstrar agora, irmãos, vai ter que demonstrar na tribulação. E vai ser bem pior. Entende? Por quê? Porque não vai ter o braço de Ial. Não vai ter aquele que cuida com zelo. Porque Ial não está deixando a tribulação acontecer ainda sobre essa terra por conta do braço. Por conta daquele que é semelhante àquele que desde lá de cima mostrou que a fidelidade. Deu ouvido com atenção às palavras. É o que? Um servo útil. É um filho que faz conforme a vontade do Pai. Entende, irmão? E Ial, ele é o que? Ele é justo. Ele é justo. E quando você vê lá, no que, como que fala aí, irmão? Lê aí de novo. Provérbios 13:24. 13:24. Fala aí, lê então. Quem poupa a vara odeia seu filho. Aquele que o ama aplica a disciplina. Aí vamos ver quem que é essa vara. Lá em Isaías 10:5. Página 1269, 80 e 70. 1270. Isaías 10:5 fala. Por quê? Porque Satanás, o antimachista, não faz nada se Ial mandar. Tudo que acontece é da vontade de Ial. Tudo. Igual a palavra fala, tanto o vaso de honra e de desonra estaria na mesma casa. Tudo é da vontade de Ial. Para o que? Disciplinar. Quando você lê aí de novo, irmão. Então é um momento o quê? É um momento de crescer, mostrar que é um bom soldado. Por quê? Porque, irmão, quem ficar olhando para trás, ficar olhando para a família, ficar olhando para bens materiais, irmãos, vai perder tudo, a força, amar, entende? Porque você vê que foi dada autoridade à besta guerrear contra os santos e vencê-los. Entende? E ai das grávidas, ai das que amamentam. Se não reúne agora, vai reunir na tribulação. Vai crescer na tribulação. Vai falar como homem na tribulação. E quando você pega aqui em Isaías 10:5, fala: ai da Assíria, vara da minha ira. Ela é o bastão do meu furor, posto nas suas mãos.
Entende? E quando você vai lá em Isaías 8:5, fala assim: tornou Iau a falar e me disse: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, apavorados diante de Razon e do filho de Romelias, o mestre trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Assíria, com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Ialdá, com a sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço, e suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra. Ó Emanuel, o povo sabeio, espantai-vos, prestai atenção, todos os confins da terra. Viu? O rei da Síria, porque rejeitou o quê? As águas mansas, as águas de Siloé, não bebeu água com atenção. E aqui fala, apavorado diante de Razon e do filho de Romelias. E quando você pega aqui, irmãos, você vê aqui sobre a vara, aonde que nós leu? Isaías 10:5. 10:5 fala: ai da Síria, vara da minha ira. Ela é o bastão do meu furor posto nas suas mãos. E quando você pega lá em Laodiceia, fala assim: eu corrijo todos que eu amo. E vai ser permitido por quê, irmão? Porque para eles entenderem e desapegar dessa terra e direcionar o coração todo para Iau, coisa que eles não fizeram quando as águas de Siloé, quando a água de Siloé esteve sobre essa terra. Não beberam de água o quê? Não beberam a água conforme a vontade de Iau, com atenção. Entende? Não fez questão, fez pouco caso, pagou para ver. Porque eu falo, aqueles que pagar para ver vai ser pego de surpresa, irmãos. Mas aqueles que confiam não serão confundidos. Aqueles que pagam para ver vão ser pegos de surpresa. E quando você pega aqui em Isaías 10:20, porque eles se apoiam. Nós vemos que o resto, porque o resto refere-se a quem? Porque o resto e o remanescente é a mesma coisa, mas aqui lá foi para diferenciar o resto. Quem que é o resto e quem que é o remanescente? Quem que é o resto? Sardes veste sujo, exatamente. Mas o remanescente também é aqueles de Filadélfia, perdedores. Os perdedores de Filadélfia. Mas resto e remanescente é a mesma coisa, só para diferenciar um do outro, mostrando que ia ter o que? Os perdedores. E quando você pega aqui em Isaías 10:20, fala assim, ó, naquele dia o resto de Israel, os sobreviventes da casa de Jacó, não continuarão a apoiar-se sobre aquele que o fere. Por quê? Porque hoje nós vemos que o mensageiro de Sardes, ele se apoia em quem? Se apoia no anti-Machia. Porque a palavra fala que aquele que não confessa que Machia veio em carne, aqueles que não descartam o evangelho de Mateus, Marcos e João, esse está recebendo o quê? Está recebendo o espírito do anti-Machia. Está se apoiando no anti-Machia.
A palavra é clara. Lá em 1 João fala, aqueles que não confessam, e nós sabemos que o evangelho de Mateus, Marcos e João não confessa que Yahshua Mashiach veio o quê? Em carne. Só o de Lucas. E nós vemos que eles falam como criança. Anda como criança. Anda como aqueles 42 rapazinhos. Aí vai vir o que é a vara. Quem que é a vara? O rei da Síria. E quando você pega aqui Isaías 10, 20. Isaías 10, 20. Fala assim, ó, naquele dia o resto de Israel, os sobreviventes da casa de Jacó, não continuarão a apoiar-se sobre aquele que o fere. Apoiar-se-ão sobre Iau, o santo de Israel, com fidelidade. O resto de Jacó voltará a Iau forte. E quando você pega lá em Isaías, fala que ele recebeu o quê? O nome. Vamos pegar aqui Isaías 9, 5. Fala assim. Isaías 9, 5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu poder sobre os seus ombros. E lhe foi dado este nome, Conselheiro, Maravilhoso e ao Forte. Viu que aqui ele já começa o que é entender e voltar para ir ao forte. Quando você pega aqui em Isaías 10, 21, fala assim, o resto de Jacó voltará a ir ao forte. Nós vemos lá que o anjo fala em Apocalipse 14, fala assim, ó. Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse 14, 7 fala. Apocalipse 6, 14, 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas nações, tribos e povos. Ele dizia em alta voz, temei a Iau e tributai-lhe glória. E tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. E quando você pega aqui em Apocalipse 19, (19:6) fala, ouvi depois, Apocalipse 19:6 fala, ouvi depois como um rumor de uma grande multidão, semelhante ao fragor de águas torrenciais e ao ribombar de fortes trovões, aclamando, aleluia, adorado somente Iau, o mestre, o Iau todo-poderoso, passou a reinar. E quando você vê embaixo, fala que o cordeiro não aceitou o quê? Não aceitou a adoração. Quando você pega aqui Apocalipse 19, 9, fala, a seguir me diz, escreve feliz aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Iau. Caí então a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não façais, sou servo como tu e como teus irmãos que têm o testemunho de Yahshua. É Iau que deves adorar. Aqui é só para mostrar que é aquele que recebeu o quê? Recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Papai Yahshua que se tornou Iau forte e valente. E aqui em Isaías 10,
Isaías 10 fala, Isaías 10, 21 fala, o resto de Jacó voltará aí ao forte. Vamos começar aqui no 20, fala, naquele dia o resto de Israel, os sobreviventes da casa de Jacó, não continuarão a apoiar-se sobre aquele que o fere. Porque quando você vê, eles estão apoiados sobre o anti-Machia. E o anti-Machia vai começar o quê? A persegui-los. E quando você fala apoiar Sião, sobre Ial. Aí mostrando, Ial, mas é quem? O santo. O santo de Israel. Aquele que recebeu o nome, as vestes, o manto e a missão. Esse é o santo. Vai começar o quê? Aí até ele com fidelidade. O resto de Jacó voltará aí ao forte. Com efeito, ó Israel, ainda que o teu povo seja como a areia do mar, só o resto dele voltará, pois a destruição está decidida. A justiça transborda. E quando você vê lá, faz um link com o quê? Com o rei da Assíria, que ele vai o quê? Transbordar por todas as suas ribanceiras. E continua, sim, a destruição está decidida. O mestre Ial dos exércitos a fará executar no meio de toda a terra. Aí continua, no 24, por isso assim diz o mestre Ial dos exércitos, povo meu, saia dela, povo meu, saia dela, povo meu, que habita em Sião, que é para habitar em Sião. Não tenha medo da Assíria. Ele fere com sua vara, ele levanta contra ti o bastão. Só mais um pouco de tempo e o furor chegará ao fim. Minha ira causará sua destruição. E aqui quando você pega, fala, povo meu que habita em Sião, não tenha medo da Assíria. Por quê? Porque quando você pega em Isaías 4:3, fala assim, então o resto de Sião, o remanescente de Alxalã, serão chamados santos, a saber que o que está inscrito para a vida em Alxalã. E quando você pega lá, fala, povo meu, que habitas em Sião. Por quê? Porque eles estão inscritos para habitar em Sião. E aqui fala, não tenha medo da Assíria. E quando fala não tenha medo da Assíria, faz um link com Lucas 12, que fala, não tenhas medo. Lucas 12. 1811. 12:4. Isso. Ainda fala aqui, ó. Isaías 12:4. Meus amigos. Isso, 12:4. Falei Isaías? É mesmo? É porque eu também gosto de Isaías. Isaías Isaías 12. Eu gosto muito de Isaías, irmão, porque ele foi um profeta muito temente. Nós vemos que foi colocado tenaz na boca dele. Entende? Uma brasa para purificar. Entende? E isso é o que está acontecendo conosco. Verdade. Nós vivemos no meio de um povo rebeldes que falam palavra desagradável a Ial, mas sobre a nossa boca não se encontra essas coisas. Lucas 12,
Lucas 12, 4. Lucas 12, 4 fala assim: meus amigos. E quando já começa aqui dando uma dica, irmãos, dando uma dica que são aqueles que vão passar pela tribulação. Por quê? Porque fala que não vai lhe entregar pão, não por ser amigo, mas por conta da insistência. E aqui fala, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais pode fazer. Entende? Porque é um link com qual? Com amigo importuno. Quando você pega aqui, Papai Yalcha faz questão do que? De mostrar que esses aqui, que não é para eles temer a quem? O rei da Assíria. Porque o rei da Assíria é a vara da ira. Entende? Mas vai vir sobre ele o que? O furor de alma. Ele também vai entrar. Entende? Vai apanhar, mas vai apanhar eternamente. Séculos pelos séculos. Por quê? Porque ele fez aquilo além que Yal determinou, mandou ele. Mas ele está fazendo por vontade própria? Não. Está deixando, Yal deixa ele ir além. Entende? Por quê? Porque os pensamentos de Yal não é o nosso pensamento, e nem o nosso caminho é o caminho de Yal. E a vontade de Yal é o que? Purificar toda essa terra. Toda essa terra. Ele acha que está fazendo pela grandeza dele, pelas mãos dele, o antimachia. Mas ele não faz nada sem a vontade de Yal. A palavra fala, eu conheço o teu deitar e o teu levantar. Entende? Sabe tudo o que se passa. Tanto que fala lá em Ezequiel, certo és mais sábio do que Daniel, mas não passa de um homem. Entende? Quando você pega aqui, irmão, lá em Lucas 11, 5, é entender, irmão, entender o seguinte, que quando tá ministrando, quando está reunido em nome de Yahshua Mashiach, é o que? É a assembleia que está reunida. Na assembleia tem um temor. Exerce o que? As instruções de Micaial. Porque Micaial era o quê? Micaial, ele era quietinho. Ele era como um cordeiro mudo que é levado matador. Porque aprendeu com o papai. Entende? Ele aprendeu com o papai. E isso, irmão, quem acha que esses rudimentos não faz diferença, eu falo para os irmãos, faz e muito. Temor é o essencial, irmão. Lá atrás, eu falo para os irmãos que eu tive esse temor de largar tudo. Porque nós estávamos crescendo, estava falando ainda como criança. Largar tudo para correr atrás de mensageiro de Sardes. E eu estava disposto. Até que reencontramos Micaial. Aí começamos o que? A entender. E desde lá de trás, quando eu encontrei, gratidão papai, né, irmãos? Que ele poupou nós perto. Deu esse privilégio para nós, estar pertinho da sabedoria, desfrutando. Entende? Eu lembro que eu não era casado, as instruções para casar. Entende? Não sabia nem pegar nas escrituras. Nunca fui pilar de denominação, igual muitos no nosso meio foi. Tem um certo estrume, esterco guardado numa quantidade bem alta. Eu já não tinha. Muitos já tinham adulto, eu não tinha. Entende? E começou o quê? Começou o crescimento. A voz da sabedoria, exalando sabedoria. Entende?
igual fala lá em Provérbios 8, fala que do céu da boca murmura sabedoria. Entende? E quando você pega aqui em Lucas 11, 5, e isso é muito bom, e hoje nós entendendo, irmão, quem de fato está conosco, quem que é o mensageiro de Filadélfia, vai poupar esforço, vai poupar força para agradar Yahweh, entende? Porque falta pouco tempo, nós vê aí, decorrer desse mundo, as governâncias, como está uma bagunça, nós vê aí a criminalidade, nós vê a prostituição, nós vê a injustiça com os preços das alimentações, entende? Nós vê tudo, irmão, a injustiça operando sobre essa terra, e a cada dia nós vemos que vai se findando o tempo, ou acha que vai haver um outro mensageiro com uma trepidez superior. Nunca, irmão. Você vê que não há, não tem. Você vê que a palavra, irmão, a palavra do jeito que está sendo mostrada para nós, a profundidade, entende, irmão? Nunca houve um despertar num grupo de pessoas para estudar as escrituras assim como está havendo um despertar dentro de nós. Porque o papai quer nos moldar, quer que nós crescemos e começamos a falar como homens crescidos, não como criança. Entende? Eu falo para os irmãos que é muito profundo, irmão. É muito profundo, e o papai ele exige muito de nós. E não está longe do nosso alcance, porque a palavra fala, foi do agrado a revelar o que? Aos pequeninos, entregar o reino aos pequeninos. Entende? Aos pequeninos. Então quer dizer que esse pequenino tem a capacidade por Ial e por Ial. E quando você pega aqui em Lucas 11, 5, eu estou falando isso aqui, irmãos, não é para me engrandecer. Eu falo isso aqui para ver se serve de exemplo para algum irmão. Entende? E o papai, ele sondou o meu coração. E ele sonda até hoje. E ele sabe que eu não estou aqui querendo me aparecer em nada. Entende? Igual eu falo para os irmãos na época do meu filho, eu clamei o papai, eu falei, o papai, faça que isso aconteça para dar um despertar maior nos irmãos, para mostrar, para confirmar, para justificar. Olha só para você ver, a palavra fala, igual o irmão trouxe ontem, os filhos justificam a sabedoria. Eu falei, o pai, me dá essa vitória para nós, para justificar a palavra do mensageiro de Filadélfia, que nós nascemos dia 8 de abril de 2020, porque a palavra fala que os filhos justificam a sabedoria. Eu falei, seu pai, faça com que meu filho nasça no dia do meu aniversário para justificar a palavra do mensageiro de Filadélfia, para todos olharem e ver e dar atenção à palavra dele. Entende, irmão? É isso que nós temos que fazer, é justificar, demonstrar com todo carinho, com todo amor, largar tudo. A palavra fala, aquele que amar pai, mãe, esposa, filho, mais do que a Ial, mais do que aquele que está falando por Ial, esse não serve para ser o quê? Soldado. Não serve para ser soldado. Entende, irmão? Eu falo para os irmãos que
Papai, ele levantou o mensageiro. Você vê que até na hora que ele está ministrando, como que é maravilhoso. Entende? Depois da ministração você vê. Porque quando nós estamos reunidos, irmão, o reino está em nosso meio. Nós temos que dar atenção na palavra. E quando fala aqui em Lucas 11:5, fala assim: Lucas 11:5, o teólogo colocou amigo importuno, e fala assim, Lucas 11:5, e disse-lhe ainda: quem dentre vós, se tiverdes um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tem para lhe oferecer. E ele lhe respondeu de dentro: não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama, não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, mesmo que não se levanta para dar-los, por ser amigo, levantar-se-á, ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisa. Viu? E aqui fala, no 5, Lucas 11:5, e disse-lhe ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo. Aí quando você pega lá em Lucas 12:4, fala assim: meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais pode fazer. Mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no lago de fogo. Aí fala assim: eu vos digo, a este temei. Entende, irmãos? Fazendo um link com lá Isaías 10. Por quê, irmão? Por que essa palavra não é para nós? Porque nós estamos com um braço de alma. Quem está com o braço de alma não pensa nem temer. Quem está entendendo, irmão, deita e acorda tranquilamente. Quem está entendendo a mensagem, quem está descansando naquele que vai retornar como primogênito. Igual está lá em Provérbios 27:18. Antes de nós ir aqui, vamos lá em Provérbios 27:18. 1:62. Não é que não. Peraí, irmãos. Peraí. Não, ele tornará como Não, irmão, é Salmos 89. Perdão. Por quê, irmão? Porque o temor a Yahweh é a nossa inspiração. 157, Salmos 89. Salmos 89. Salmos 89, 27. Fala assim, Salmos 89, 27. Fala assim: ele me invocará. Tu és meu Pai, meu Iau e o meu rochedo Salvador. Eu tornarei meu primogênito, o Altíssimo, sobre os reis da terra. E aqui fala: eu tornarei meu primogênito, o Altíssimo, sobre os reis da terra. Primogênito, a palavra
ó, primogênito, o Altíssimo, sobre os reis da terra. E a palavra fala lá em Salmos 91. Fala assim, Salmos 91 fala: quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra do Iau Todo-Poderoso, dizendo: a Iau, meu abrigo, minha fortaleza, meu Iau, em quem confio. E nós vemos lá em Provérbios 8. Por quê, irmão? Só mantém de pé aqueles que é temente a Iau. Aquele que não teme a Iau, não teme ao mensageiro, não fica de pé, por isso que é levado de um canto para o outro, porque não é temente, não tem temor a Iau, não entende aquele que está ministrando, aquele que foi levantado por Iau para trazer a mensagem, vê como um homem, trata-o como um homem normal, entende? Olha para ele como um homem, olha as palavras dele como se fosse uma palavra de um homem qualquer. Mas aqui fala, ó. Aqui fala 8:4, Provérbios 8:4 fala: a vós, homens, eu chamo e dirijo-me aos filhos de Adão, ingênuos, aprendeis a sagacidade. Idiotas, aprendei o bom senso. Escutai, porque direis coisas importantes. Abrirei meus lábios com palavras retas. O céu de minha boca murmura a verdade. E meus lábios aborrecem o mal. Todas as sentenças minhas são justas, nenhuma é destinada ou tortuosas, são leais para quem sabe discernir. Viu? São leais para quem sabe discernir. E retas para quem encontrou o conhecimento. Acolhei minha disciplina, e não o dinheiro, o conhecimento mais valioso que o ouro, porque a sabedoria é melhor que as pérolas e nenhuma joia é comparável. Entende, irmão? Aí depois você entende quem que é a sabedoria. Você vai comparar a sabedoria com algo dessa terra, vai olhar para trás como se fosse algo com valor semelhante. Entende, irmão? Porque você olha lá atrás, na época de marcha, muitos estavam acostumados com o Egito. Muitos, irmãos. Muitos ficaram acostumados. E hoje, quando nós damos ouvido à sabedoria, a nossa mente o que expande. Nós imaginamos, nós temos um entendimento assim maravilhoso, sem fronteira, porque Iau quer nos conceder toda a liberdade, toda a autoridade, mas primeiro ele quer o quê? Ele quer nos provar, e aqueles que for aprovado, vai o que? Usufruir a herança, sem passar pela vara. Entende? Porque está dando a voz à disciplina, está dando a voz à sabedoria. Mas aquele que não der ouvido com atenção, não beber água com atenção, vai passar pela vara. E a vara é quem? O rei da Síria. E a palavra fala, e é a instrução.
Não o quê? Leia de novo, irmão. Qual que é a instrução da vara? Leia. Então, leia para nós. Para o quê? Para eles entender a consequência. Porque tem que entender a consequência. Fez algo errado, vai haver o que? A consequência. Não deu ouvido às águas tranquilas, vai vir as consequências. Pagou para ver, vai vir as consequências. Não bebeu a água corretamente, vai vir a consequência. Qual? A vara. Para entender que Ial é tudo para nós, irmão. Não tem família que se compara, não tem um familiar. E o papai Yalcha deixou como exemplo isso, irmãos. Nada. A palavra fala que eles vão entregar uns aos outros e vai depositar confiança, o amor nesses homens idiotas, que a palavra que fala, idiotas, ingênuos. Nós vemos que aqueles que estão inscritos, depositando o que? O amor, depositando tempo naquilo que não é pão, depositando tempo para aqueles que não estão nem aí com a verdade, não vai poder trazer nenhum benefício, pelo contrário, dependendo na tribulação, vai entregar para ser mortos ou até mesmo presos. Entende, irmão? Aí você vai perder tempo. Leia, irmão da vara. Quem poupa a vara, odeia seu filho. Aquele que o ama, aplica a disciplina. Aí nós vai lá em Apocalipse. Apocalipse 3:19. Apocalipse 3:19, a carta de Laodiceia. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos que eu amo. Mostrando que vai haver a vara. Entende? Quando você pega lá em Isaías 10, vamos voltar lá em Isaías. Porque aí eles vão buscar o que? Vão buscar com fidelidade, irmão. Vai demonstrar porque se converter, irmão, se converter vai muito além só dos nomes, vai muito além só de estar reunido aqui presencialmente, vai muito além, irmão. Se converter é se anular de tudo, entende? Se anular de tudo que eu falo é da sua vida, daquela vida. Porque quando você começa, irmão, eu falo para você, e não é algo, quando você está aplicando diariamente na sua vida, fazendo de todo o coração, não é algo difícil. Pelo contrário, vira até rotina na sua vida. Você vai conversar com uma pessoa que não exerce a mesma fé, do nada você já está falando sobre Yal e Yalcha, ou está falando algo assim de sabedoria, uma sabedoria elevada. Papai vai te instruindo a todo momento, entende? Fica algo natural de você mesmo, do seu espírito, porque você recebeu o selo, você entendeu quem você é, quem você está buscando de todo o coração, entende? Começa a virar algo natural. Por quê? Porque você entendeu. Aonde que eu falei? Isaías 10, né? 1270. Isaías 10. Mas antes de Isaías 10, irmãos, vamos ir aqui em Isaías 53. Isaías 55. Isaías 55.
Vamos começar aqui, ó. Eu quero o 55,6, mas vamos começar aqui no 1, que é muito tremendo. Convite final. O teólogo colocou o convite final. 55,1 fala assim: a todos que têm sede, vinde à água. Vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem paga, vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouve-me com toda atenção e comei o que é bom. Deleitai-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouve-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Com efeito, eu pus como testemunha aos povos, como regente e comandante. Regente e comandante de povos. Assim tu chamarás por uma nação que não conhece. Se uma nação que não te conhece acorrerá a ti por causa de Iau, teu Iau, a busca do santo de Israel, porque ele te cobriu de esplendor. Porque ele te cobriu de esplendor. E aqui o te cobriu é o que? As vestes. E quando você continua no 6, fala assim: procurai a Iau enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Abandone o pecador o seu caminho, e o homem mau seus pensamentos, e volte a Iau, pois terá compaixão dele. Ao nosso Iau, porque ele é rico em perdão. Com efeito, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Palavra de Iau. Então, ainda é tempo, ainda ele se deixa encontrar. Invocai enquanto ele está perto. Entende, irmão? E quando você vê isso aqui, esse final, mostrando que enquanto ele está perto, e ele se deixa encontrar. E quando você pega em Isaías, nós vemos aqueles qual, irmão? O resto, que não beberam com o quê? Com atenção, não deram valor verdadeiro, não foram fiéis, agiram de qualquer jeito, procurando satisfazer os seus próprios desejos, suas próprias vontades, achando que era passatempo, achando que esse momento que nós temos é um passatempo. Isso aqui não é um passatempo, isso aqui é para nós exercer o quê? O nosso crescimento. Que a palavra fala, o papai Yaucha, ele crescia em graça e em conhecimento. Com quantos anos? 12 anos, mostrando que as 12 tribos têm que o quê? Crescer em graça e em conhecimento. Entende? Com 12 anos ele crescia em graça e em conhecimento, mostrando que as 12 tribos têm que crescer em graça e em conhecimento, para poder o quê? Administrar. E nós vemos que aqueles que crescerem em graça e conhecimento vai servir no templo, vai ser coluna e sustentáculo da verdade. Entende, irmãos? E quando você pega aqui, eu falo para os irmãos que isso exerce para nós, irmão, o que o espírito de Iau começa a falar
numa força maior conosco. Eu falo para os irmãos que muito tempo para trás, eu estava no banheiro, irmão, tomando banho, escutei uma voz assim no meu ouvido, tão suave, a voz do Espírito, irmão, de alma, irmão, tão assim, tão maravilhoso, ruminando o entendimento, entende? E nós temos que clamar para que algo venha falar no nosso coração, que venha ser uma audível. Nós temos que saber identificar a voz do papai na hora que ele vier nos instruir, entende? Porque ele fala pelo mensageiro, mas ele também fala lá da luz inacessível, com o nosso espírito, entende? Ele fala dentro de nós. E aqui em Isaías, Isaías 10, 24 fala assim: por isso que esse é o momento, irmão, esse é o momento de nós buscar agradar aquele que o arregimentou e demonstrar o que? Um crescimento. Demonstrar um crescimento, entende? Porque já está na hora de crescer. Tem uma conversão, tem se converter verdadeiramente, se converter, que o papai venha se agradar de nós. Igual fala lá, que quando vai entregar ao rei, fala assim que o rei, ele venha olhar para você e ele venha olhar com o quê? Com amor. Na hora que ele ir até você, ele poder chegar e falar: esse é meu filho, entende? Esse é meu povo. Por quê? Porque na hora de invocar, o que é que vai acontecer na hora que nós invocar? Nós vamos falar, Iau é o nosso Iau, e ele vai responder: é meu povo, esse é meu povo, entende? É a mesma coisa do papai Iau, vai olhar e vai falar: meus filhos, minha esposa, entende? Enquanto não tiver ele olhando assim e falando assim: nó, esse é meu filho, não vai, entende? Nós vemos lá que eles vão o quê? Vão voltar lá, vão lá em Salmos 89. Rapidinho, irmãos. Hã? A pessoa ouvir a parte de vir, quem vai ouvir isso, que dor que não vai ser? Por quê, irmão? Porque eu creio que vai haver o que? Uma mudança no nosso corpo. Cada um conforme a sua natureza. Entende? Vai haver. E se não identificar essa mudança, se não for visível, entende? É igual a semente começa o processo lá dentro da terra. Aí do nada já brota. Entende? Aí você vê que houve o que? Um processamento lá dentro. Deu fruto. Você vê que nasce aquela folhinha mais verdinha, até brilhando. Entende? Começa a crescer e dar fruto. Aí quando você vê aqui Salmos 27 fala: ele me invocará, tu és meu pai, meu Iau, meu rochedo salvador. E quando você vai lá em Gálatas, vamos voltar lá em Gálatas. Tu és meu pai. Tu és meu pai. Tu és meu pai. 4:1. 2035. Tem um tempo de nascer, mas tem um tempo também de crescer, né, irmãos?
Nós temos que crescer em graça e em conhecimento perante Yahweh e perante os homens, para que o Papai Yahweh se apaixone por nós. Entende? Imagina, Pedro andava com o Papai Yahweh, o Papai Yahweh olhava para entender nada. Entende? Quando você se converteres, consolida teus irmãos. Imagina, irmão. Ele olhava assim, não tá, mas ele sabia todo o propósito, né, irmão? Sabia que ele também estava passando por um propósito. E hoje nós não podemos, irmão, fazer muito pelos nossos familiares. Muitos deles não vão entender quem somos. Mas quando nós subir, Paulo fala, eu estou aqui aguardando a promessa das 12 tribos que irá interceder dia e noite. Por isso que eu estou sendo julgado. Entende? Porque Paulo estava esperando essa promessa, ele sabia que ia fazer, mas ele sempre com a humildade dele. Entende? Sempre se escondendo, sempre não querendo fama. Porque na hora que nós receber as nossas posses, a nossa herança novamente, irmão, aí sim, nós vamos poder fazer algo. Entende? Conforme a vontade do Papai Yahweh. Gálatas 4:1 fala assim: ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere do escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida. Até a data estabelecida pelo Pai. Assim também nós éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravo, debaixo dos elementos do mundo. Viu? O que faz a pessoa ser menor, criança, é ficar o que? Aprisionado sobre os elementos desse mundo. Que fala? Estávamos reduzidos à condição de escravo, debaixo de elementos do mundo. A mesma coisa hoje, quando se apega em bens materiais, em famílias que não pode transmitir nem um dedo de sabedoria. Entende? Micael, naquele momento ele entendeu. Ele falou: acabou para Satanás. Eu cresci. E a palavra fala que depois que o pai morre, aí vem o herdeiro. Ele começou a raciocinar como adulto, como homem, assim, né? Celestialmente, porque a palavra fala que o menor é maior do que o maior dessa terra. Nós vemos que ele era o quê? Ele era o último. Sentava nos últimos lugares, ficava calado. E nisso ele adquiriu o quê? A sabedoria verdadeira. E ele começou a entender todo aquele processo da vida dele toda. Por que ele cultivava a terra, por que ele cuidava da terra, por que ele andava com o Papai Yahweh. Porque Yahweh ele não chega e fala: toma, isso aqui é seu, você tem que fazer assim, 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 assim. Não. Ele te mostra através do Espírito. Você tem que, o quê? Aprimorar seu entendimento. Você tem que estimular. Ele quer ver uma dedicação sua. Ele não chega e dá de mão beijada, não. Yahweh não é assim, não. Yahweh não é assim, irmãos. Ele vai fazendo com que sua mente estimule para que cresça e você consiga administrar. Entende? E aqui você vê que os elementos desse mundo é o que mantém o que? Criança. Tá pegando o elemento desse mundo, ainda é criança. Não pode o quê? Não pode ser herdeiro. Não pode ser herdeiro. E quando pega aqui em Gálatas 4:4 fala:
porém chegou à plenitude do tempo, enviou Ial, seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos adoção filial, porque sois filhos. Porque sois filhos. Enviou Ial aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Ial. E aqui, quando nós vemos que recebeu o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. E quando você vê lá em Salmos 89, Salmos 89. Nós já está terminando, irmão. Salmo 89, 27 fala: Ele me invocará, tu és meu Pai, meu Ial, meu rochedo salvador. Eu tornarei meu primogênito, o Altíssimo sobre os reis da terra, direcionando aquele que vai se tornar, retornar para a posição que é dele, devido à vontade de Yahweh, e ele transmite o seu espírito que clama, Abba, Pai. E é isso, irmão, que nós temos que entender. E quando você pega aqui em Isaías, aqueles que não entenderem vão ficar. Aqueles que não clamam Abba, Pai, e acha não é pai, fala ainda como criança, age como criança, vai ter que o quê? Passar pela vara. E lá em Laodiceia fala que ele corrige todos que ama. E Provérbios fala: não afasta a vara da criança, para que ela cresça. E isso, Isaías 10, 24. Aí fala sobre esse, que não foram o quê? Fiéis ao Santo de Israel. Fala assim: por isso, assim diz o Mestre, Ial dos exércitos, povo meu, fazendo o link com onde? Apocalipse 18. Apocalipse 18, 4. Deixa aberta Isaías 10. Apocalipse 18, 4 fala assim: ouvi então outra voz do céu que dizia: sai dela, ó povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas. E aqui já deixa claro, né, irmão, que as pragas vai vir sobre Babilônia, só sobre Babilônia. Fala, saia dela para que não sofra. Mas a vara vai descer nas perninhas dos desobedientes. Isaías 10, 24 fala: por isso assim diz o Mestre, Ial dos exércitos, povo meu que habita em Sião, não tenhais medo da Síria. Ele te fere com sua vara, ele levanta contra ti o seu bastão. Só mais um pouco de tempo e o furor chegará ao fim, minha ira causará sua destruição. E aqui é quando você pega em Daniel, só por mais um pouco de tempo. Só por mais um pouco de tempo. Viu, irmão? O mensageiro trouxe para nós, como se lê as escrituras, e é tão maravilhoso. Ele leu, deixa eu ver aqui. Daniel 12. 1578. Aqui, ó.
Fala assim. Vamos começar aqui, 12:7. Ouvi o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo e metade de um tempo, e quando se completar o esmagamento da força do povo santo. E quando nós vimos lá em Isaías 4, o resto e os remanescentes será chamado como santos do Altíssimo. Entende? Será chamado santo. E quando você pega aqui em Daniel 7, em Daniel 7:21. Daniel 7:21 fala: estava eu contemplando, e este chifre movia guerra aos santos, e prevalecia sobre eles, até o momento em que veio o ancião, e foi-lhe feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. E quando você pega lá no selo, você vê que é dito para aqueles de Esmirna e de Sardes, para que aguarde mais o que? Um pouco de tempo. E quando você vai aqui em Isaías 10, relata sobre esse tempo. Isaías 10:24. Por isso, assim diz o mestre, assim diz Yahvé dos exércitos: povo meu que habita em Sião, não tenha medo da Assíria. Ela te fere com sua vara, ela levanta contra ti o seu bastão. Só mais um pouco de tempo, e o furor chegará ao fim, minha ira causará sua destruição. Gratidão, papai, irmão? Então vamos dar grato a Yahshua, porque nós estamos tendo que o tempo, estamos tendo tempo de entender a verdade e de ter uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. Então vamos dar gratidão, papai? Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. E Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. E Yahweh levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. Gratidão, papai.